Olá, tudo bem com você? Meu nome é Maurício, seja muito bem-vindo ao canal Se Eduque. Bom, no vídeo anterior eu expliquei como utilizar, através de vários exemplos, as ferramentas de seleção de demarcador e de seleção direta. Nesse vídeo, inclusive, eu vou mostrar como ela pode ser útil também em outras situações. No conteúdo desse vídeo eu vou estar falando sobre realce de texto, né? Não só de texto, mas o mesmo princípio pode ser aplicado em outras situações. Mas antes de continuar, eu gostaria de te pedir que, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Aproveita também e ativa o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E já deixa o seu like ou joinha, como você preferir. Tenha certeza que com essas ações você vai ajudar e muito o canal a crescer. Além disso, eu gostaria de pedir que você assista o vídeo até o fim, porque quando você assiste o vídeo até o fim, você faz com que os mecanismos de busca, né, o algoritmo do YouTube, ele sugira esse vídeo para outras pessoas. Então é muito importante que você não só assista a parte do vídeo ou partes específicas, assista ele todo. Eu vou usar aqui a ferramenta de texto para digitar um texto para esse background, né, para esse fundo, e eu quero, nesse espaço vazio daqui, colocar uma frase que tem a ver com surf, e eu vou colocar aqui na cor branca. A princípio você vai perceber que, pelo fato do fundo ser claro, a cor branca ela não cai bem. Mas vamos supor que por alguma razão você quer branco, ou o cliente pediu que fosse branco. Então, como contornar isso? O fundo claro não combina com nenhuma informação, né, na frente também clara, porque aí as informações elas acabam se misturando e você não sabe quem é quem. O ideal sempre é fundo escuro, texto claro, fundo claro, texto escuro. Mas a gente tem como burlar isso utilizando o realce no texto. Então eu vou pegar aqui a ferramenta de texto e eu vou criar aqui um retângulo. Não vou simplesmente clicar, eu vou criar um retângulo que é para indicar aonde o texto vai começar e onde o texto vai terminar. Eu dou um clique e arrasto. Eu posso aqui ajustar. E como eu já tenho o texto pronto, eu nem vou digitar, eu vou simplesmente colar ele aqui. Vou diminuir aqui em cima um pouquinho e pronto. Vou dar um Ctrl mais aqui para aproximar e vou usar a ferramenta de mão. Clico fora para desmarcar a ferramenta de texto. E agora eu já tenho aqui o meu texto. Está muito em cima, com a ferramenta mover, vou arrastar um pouquinho mais para baixo e está ótimo. Bom, então como é que eu vou realçar esse texto? Eu poderia simplesmente vir aqui no texto, dar 2 cliques aqui na área vazia para abrir os estilos de camadas, né? E aí eu posso colocar uma sombra externa e ele aí já iria dar um realce. De repente eu poderia ajustar isso, clicando aqui, né? Eu poderia dar um ajuste, aumentar um pouco mais a sombra, colocar uma cor, um azul mais escuro, pegando da própria composição, e eu poderia fazendo os ajustes aqui no texto. Já daria um destaque, né, legal. Mas eu não quero fazer isso. Eu quero utilizar outras formas de realçar o texto. A primeira forma seria eu desenhar, por exemplo, um retângulo. Vou desenhar ele aqui. Eu já peguei aqui aquela cor de referência, né, o azul, e eu posso colocar ele para trás aqui do texto. E aí com Alt Ctrl T, eu posso selecionar todo o retângulo e ir ajustando. Confirmo, né, eu dou o Enter. Está chapado, né? Está com a cor de fundo chapada. Eu posso simplesmente vir aqui na opacidade e ajustar. Então eu já tenho uma forma aqui de destacar. Poxa, Maurício, mas ficou muito chapado, né? Ficou marcado de uma forma que eu não quero, que não fica legal. Beleza, a gente pode fazer o seguinte. Eu posso então pegar essa forma, dar um Alt Ctrl T e aí eu posso ajustar ao tamanho que eu desejo. E uma vez feito um, eu posso Ctrl J para duplicar a camada e com a ferramenta de seleção, na cópia, óbvio, né? Eu posso ir reposicionando e aí eu vou ter que ajustar com a transformação livre, com o atalho Alt Ctrl T. Se você esquecer de usar o atalho, por alguma razão, basta vir aqui em editar e você tem a opção transformação livre ou Alt Ctrl mais T. E aí eu vou duplicando, Ctrl J mais uma vez, está aqui, ó. V, que é a ferramenta mover, reposiciono, e mais uma vez, eu posso até fazer assim, posiciono aqui, já para deixar no cantinho certo, Alt Ctrl T, e aí eu vou redimensionando. Veja como é importante, né, conhecer os atalhos. Mais uma vez, Ctrl J para duplicar, arrasto para baixo
eu não quero deixar ele do mesmo tamanho para não ficar assimétrico. Então seleciono Alt Ctrl T, posso dar uma diminuída aqui, posso dar uma diminuída aqui. E aí vou repetir isso mais 2 vezes, Ctrl J, arrasto para baixo, Alt Ctrl T, ajusto. E aí como é um texto pequeno, eu vou pegar a camada que tem um tamanho já menor. Eu acho que essa aqui fica perfeito. Essa é ela mesmo, Dou um clique, Ctrl J, e já arrasto ela para cá, Alt Ctrl T e faço o último ajuste. E aí tá feito um realce muito mais bacana, né? Para não deixar essa bagunça aqui, eu posso selecionar, eu vou dar um Ctrl J, daqui a pouco você vai entender por quê. Nessa camada de texto aqui, vou ocultar, e aí eu vou pegar tudo, do texto até as formas geradas, né? E vou arrastá-las aqui, ó, para a pastinha. E aí ele já cria uma pasta organizando tanto as formas quanto o texto. E aí eu posso nomear, chamar aqui de realce 01, beleza? Por que isso? Além de ficar organizado, se eu precisar mexer agora, eu não preciso mais vir aqui e fazer a seleção de tudo. Eu simplesmente seleciono a pasta e aí com a ferramenta mover eu posso reposicionar onde eu quiser. Dá um Ctrl 0 aqui, ó, e posso reposicionar onde eu achar mais legal. Além disso, Ctrl mais aqui para aproximar, eu posso vir aqui no realce e de repente fazer mudanças nas formas. O legal de trabalhar aqui com essas camadas é que eu estou trabalhando com um layout não destrutivo, né? Ou seja, eu consigo fazer várias modificações sem problema nenhum. Mas se de repente eu não quiser mais, eu posso selecionar tudo, né? Ou seja, até mesmo o texto aqui, posso selecionar tudo, clicar com o botão direito em cima e escolher a opção mesclar camadas, porque aí eu transformo tudo numa camada só, mas isso é perigoso, né? Porque se de repente esse trabalho for um trabalho que você precisa estar fazendo modificações constantemente, de repente não é interessante. É mais interessante deixar dessa forma organizado numa pastinha, fica muito mais clean, muito mais bonito. E você pode também fazer vários testes. Por exemplo, vou desmarcar aqui a pastinha para ela desaparecer e aquela camada que eu dupliquei do texto, né, tá ela aqui intacta, eu vou mostrar de uma outra forma como é que você pode fazer esse realce. Então, eu vou pegar aqui a camada de texto, vou dar um Ctrl J para duplicar, então tenho duas. Essa camada de cima aqui, eu vou fazer algumas modificações. Então, vou dar 2 cliques aqui no Tzinho para poder selecionar o texto todo. Primeira coisa que eu vou deixar ela toda em preto, ou numa outra cor que eu queira, mas eu quero destacar ele em preto. Então eu tenho uma camada que é a de baixo com texto normal branco e a camada de cima com texto preto. E eu vou sublinhar esse texto aqui, não o texto com a cor branca, o texto com a cor preta. Então se eu não tiver com um painel aqui de caracteres habilitado, eu venho aqui em janela e habilito painel caractere. Esse painel ele basicamente tem as mesmas funções de texto, eu posso trabalhar a questão de tamanho, da cor, mas tem uma opção aqui embaixo, que são essas opções, ó, que permite que eu deixe ele mais negro, né, deixe ele em itálico, entre outras coisas, tem a opção de sublinhado, que é essa aqui. Vou dar um clique e ele vai sublinhar o texto todo. Então eu vou fechar, então eu clico aqui no painel e fecho, e aí eu vou ter o texto todo sublinhado. Eu acho até que quis surfar, deixa eu dar um clique duplo aqui, pegou sublinhado demais, acho que porque tinha espaços em branco, eu posso deletar e aí vai ficar um sublinhado perfeito. E por que isso? Porque esse sublinhado aqui, ele vai servir de referência para mim. A ideia é que eu pegue esses sublinhados e utilize para criar justamente os realces. Então eu não vou precisar, né, desenhar retângulos ou outra coisa do tipo. Eu vou transformar esse texto aqui, clicando com o botão direito na camada dele, então eu vou converter esse texto em forma. Observe que ele vai ficar com um contorno azul, né, em toda a área. E aí eu posso vir aqui com a ferramenta que a gente já conhece, né, que é a ferramenta de seleção do demarcador, e eu vou fazer isso aqui, eu vou selecionar, vou pegar primeiro um como referência e depois eu vou selecionar, vou pegar até por fora para pegar o tio e o circunflexo também, mas não vou pegar a linha, tá? O sublinhado. Vou só pegar o texto. Então, faço a seleção da primeira linha, Shift preso e vou selecionando os demais. Porque aí, como eu quero apagar, eu quero pegar tudo e deixar apenas as linhas do sublinhado. Então, quando eu deletar, perfeito, ficaram-se as linhas
E claro, eu estou agora vendo o texto que estava por trás, né, que é o texto branco. Agora eu posso fazer o seguinte. Uma coisa ruim é que não dá para fazer no Photopea, pelo menos eu não vi essa opção, não de uma forma prática, que é a seleção contínua. Note que o sublinhado ideal seria que ele ficasse completo, né? Mas ele gerou partes. Vou aproximar aqui mais para você ver. Ele gerou pedaços. Então, se eu vier aqui com a ferramenta de seleção de marcador, cada item desse aqui é um pedaço. Então ele não gerou um bloco sólido, o que dificulta o que eu vou mostrar. Mas qual é a vantagem de usar essa técnica? É que eu já tenho, através do sublinhado que foi gerado, o tamanho mais ou menos da linha. Então eu só vou precisar subir isso aqui. E como é que eu faço isso? Eu venho aqui e escolho a seleção direta. Só que eu não vou selecionar todos os nós. Eu vou selecionar só o meio, para cima. Então deixa eu diminuir aqui um pouquinho que você já vai entender. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou arrastar e vou pegar só os nós de cima. E eu não posso fazer nos demais, porque ele não deixa. Se eu tentar fazer isso aqui, ele vai desmarcar essa seleção aqui. Então eu vou selecionar esses nós de cima. E agora, com o Shift preso, eu uso seta para cima. E aí eu vou gerando justamente, ó, esse sublinhado. Vou subir um pouquinho mais. E eu posso também, aqui, ó, selecionar a lateral para pegar só esses dois nós. Shift, seta para a esquerda para aumentar um pouquinho. Como eu transformei o texto preto numa camada de forma tá acima do texto, vou colocar lá para baixo, você já vai conseguir ver o texto aqui, ó, bem legal. Se por acaso ficou alguma coisa, né, um espaço que não ficou legal, você pode dar um clique com a ferramenta de seleção do demarcador e pode eliminar. Arrasta para o lado ou simplesmente deleta. E aí você pode voltar a usar a ferramenta de seleção direta, selecionar aqui os dois nós da lateral, Shift para o lado, ou você pode arrastar os vértices, mas eu aconselho fazer dessa forma, porque aí fica melhor, assim fica livre. Ou então você vai segurar o Shift para manter a proporção, mas não funciona muito bem. O ideal mesmo é segurar o Shift e aí com as setas você vai ajustando. Agora eu posso ir fazendo em todos os demais. E aí basta fazer o mesmo processo, então com a camada onde estão os sublinhados convertidos em forma, sempre lembrando, é com a ferramenta de seleção direta. Então eu vou selecionar apenas os nós, né, da parte superior, Shift, seta para cima. E aí eu posso arrastar aqui para o lado, para dar uma aumentada. Isso aqui, se eu quiser, né, com a ferramenta de demarcador, de seleção de demarcador, eu posso eliminar. E eu posso fazer a seleção de novo aqui. E aí eu vou fazendo o mesmo para os demais. Elimina isso aqui. Ajusta isso aqui. Ajusta essa outra lateral. E aí vou fazendo em todos. Vou arrastando aqui com a ferramenta mover. Pega a parte de cima. Subo a parede. Pego aqui na lateral. Apago essa daqui. Pego aqui na lateral. E aí você pode até dizer, poxa Maurício, mas eu não poderia, por exemplo, apagar todos esses pedaços, deixar somente um? Pode. Eu posso vir aqui, deixar apenas um. Mas se você já entendeu o conceito, fica fácil. E aqui eu posso selecionar os dois vértices superiores, né? Subo, pego aqui de lado, aumento um pouquinho, pego a lateral direita e vou aumentando também. Pode ser feito sem problema. Subir mais um pouquinho aqui a parte de cima. Perfeito. E aí fica um bloco só. Aí fica o critério. Isso aí depende muito de você. Lembrando que essas separações aqui elas não vão aparecer. Quando você seleciona uma outra camada, dá para perceber que os recortes, né, as separações aqui não estão visíveis. O legal é que fazendo dessa forma eu só tenho uma camada. Enquanto que se eu usar as formas desenhando, eu vou ter várias. E aqui eu posso simplesmente chegar e mudar a opacidade também do mesmo jeito. Eu posso trabalhar a questão da opacidade
apenas em uma camada. Então eu tenho essas formas de trabalhar com realce e fazer com que o texto, que de repente não combinaria com o background, com o fundo, acabe combinando, deixando aí uma composição muito bonita, muito clean, muito moderna, que você pode usar não só para texto, mas pode usar para outros elementos e de repente você queira destacar também dentro de uma composição criada num programa de edição de imagem. Dá o Ctrl mais aqui para aproximar. E é isso. Então, nesse vídeo eu expliquei para você, né, mais uma vez relembrei como usar as ferramentas de seleção de marcador e seleção direta e mostrei como é que você pode criar através de ideias, né, seja com um objeto sólido apenas, seja com várias formas geométricas, né, ou você pode até mesmo converter um texto sublinhado em formas e aí criar uma composição muito bacana, muito legal, muito fácil de fazer. Dá um pouquinho de trabalho, porque muitas vezes você precisa fazer etapa por etapa, mas é apenas uma repetição do mesmo. E depois que se pega a prática, principalmente com os atalhos, fica muito fácil. No próximo vídeo, eu vou explicar para você como criar esse tipo de composição aqui, ó. Na verdade é uma composição chamada de Polaroid, né? Porque a gente cria o uso da imagem como se fosse fotos tiradas de uma máquina Polaroid. Então não perca essa aula, porque ela vai ser muito legal. E se você gostou do vídeo, compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.